Olá! Hoje a nossa dica da Editora Vento Sul é o livro Oração. Nós já vemos aqui na capa uma mão em sinal de oração estendida aos céus, falando a respeito dessa prática que todo cristão, que toda pessoa deve ter, que é de falar com Deus diariamente. Então esse livro Oração, ele explica o que é a oração, quais são os impedimentos à oração, se existe algum ritual a ser feito na oração, se a oração são palavras repetidas, decoradas, ou se são palavras do momento que eu vivo, da minha espontaneidade diante de Deus, como que é a oração, que tipo de oração Deus ouve, por que Deus às vezes não ouve orações, então o livro fala sobre tudo isso. E outro ponto importante que o livro fala é a respeito daquela palavra de Mateus 6, onde Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso e ele disse que nós devemos entrar no quarto, fechar a porta e orar a Deus. Então, o que significa entrar no quarto? Não é só o nosso quarto na nossa casa, né, que a gente tira um momento a sós com Deus. Tem um significado espiritual nesse entrar no quarto e o livro nos explica esse significado espiritual. O livro também faz uma comparação da oração com a respiração. Nós sabemos que para a gente viver, a gente precisa respirar. E Deus, em muitas partes da Bíblia, fala que quem não ora não vive espiritualmente. Quem não ora não consegue manter comunhão e intimidade com Deus. Então, a oração é como respirar. Nós precisamos fazer isso todos os dias e muitas vezes ao dia. E o livro Oração também fala que toda vez que a gente lê um trecho bíblico, depois nós precisamos orar em cima desse texto bíblico, pedindo que aquilo que a gente leu se concretize na nossa vida. E aí tem um capítulo aqui nesse livro que explica exatamente como fazer isso, como orar após uma leitura bíblica, o que pedir nessa oração, o que confessar nessa oração, até que no final, né, desse livro Oração a gente já sabe tudo, como orar e já desenvolveu essa prática, porque o livro é bem prático e ele nos ensina dicas no nosso dia a dia, no nosso devocional com Deus, de como adquirir esse hábito da oração e fazer orações que realmente Deus atende, que Deus ouve e que nos fazem sentir que Deus está ali naquele momento, nos ouvindo, nos atendendo e nos dão certeza da presença dele na nossa vida. Então que você entre no site da Editora Vento Sul, procure o livro Oração, ele tem e-book, tem livro físico, e que você possa descobrir tudo sobre oração e desenvolver essa habilidade com Deus, porque quem não ora não vive com Deus. Que Deus te abençoe. Editora Vento Sul, levando vida para você. Editora Vento Sul, o melhor de Deus para você.